Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Para não perder nenhum vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. A Bíblia manda avaliar pelas Escrituras. Se eu mesmo, o anjo do céu, vos anunciar outro evangelho além desse, considere-o anátema. Eu não quero nem saber se foi o anjo que falou, se foi o profeta que disse, se vomitou caroço, ressuscitou 1 milhão de mortos. É escriturístico, é o que eu quero saber, porque Satanás opera milagres. Estou pouco me lixando para milagre. Aliás, a nossa década foi a década dos milagres. Pode sair fora, está fazendo milagre em todo lugar aí, ó. E a nação nunca foi tão corrupta, maldita, depravada. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, o que Jesus está mostrando? Que ele operou tanto milagre ali, em Corazim e Betsaida, que não resultou em nada, foi tudo para o inferno. Está mostrando a grandeza do milagre. Meu querido, o milagre é o pecador corrupto que odeia Deus, filho de Adão, ser transformado no novo homem à imagem de Jesus e continuar santo no mundo caído. Esse é o maior milagre. Mal resolvidos teologicamente, mal resolvidos na sua doutrina. Lê livros de autores reformados, bons teólogos, mas aparece um profeta, estão adivinhando o RG ali na esquina. E o que tem de mais adivinhar o RG? Fala número, põe número, 6, 2, 3, 5, beleza, e aí, e agora? Tá bom, adivinha o meu RG, o que acontece? Não sejais como meninos, inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina. Pastores mal resolvidos na sua doutrina. Nós precisamos ser sólidos. Um escritor americano disse que o pastorado é a profissão mais difícil do mundo, e você deve saber disso. Mas não é isso que eu vou pregar, a introdução aqui é outra coisa. Não existe nada que se compara com o seu ofício. Por quê? Pastor, olha para mim, sou um pastorzinho de congregação, de periferia, salário pequeno, sou semi-analfabeto. Você tem mais responsabilidade que o Bill Gates, o homem mais rico do mundo. Mais responsabilidade que o Barack Obama, o homem mais poderoso do mundo. Mais responsabilidade que o dono da Coca-Cola, o dono da Nike. Por quê? Porque se o Bill Gates errar, ele vai perder bilhões de dólares. Se a Coca-Cola errar, ela vai falir e quebrar uma história de décadas. Se o dono de uma multinacional, igual a Petrobras, perder, quebra o país. Se você falhar, você manda almas para o inferno. O que eles fazem tem valor terreno. O que nós fazemos tem valor eterno. Você compreendeu a responsabilidade que você tem? É o ofício mais importante do mundo. Quando Marcos diz aqui, Jesus dizendo: ferirei o pastor e dispersarei o rebanho. Ele está falando a respeito dele, da morte, da crucificação. Ele seria crucificado e os discípulos dispersariam. Foi isso que aconteceu. Vocês sabem muito bem disso. Mas ele está ensinando algo aqui da responsabilidade do pastor. Olha lá, como que Deus destrói como que o diabo destrói uma congregação? Como que você corrompe uma congregação? Não é tocando em irmão após irmão, é muito difícil, leva muito tempo. Ele vai no alvo, ele vai no cabeça. Ferirei o pastor, dispersarei o rebanho. Se Deus quer destruir essa igreja, ele tem que vir aqui. O alvo é o líder, o alvo é o sacerdote, o alvo é o pastor. Veja a responsabilidade que você tem. Se você cai, a congregação cai com você. Se você se corrompe, a congregação corrompe com você. Você é o alvo máximo das trevas e do pecado dentro da congregação. Por isso, em Atos 20, Paulo vai dizer assim: olhai por vós e pelo rebanho. O que quer dizer olhar por vós? Paulo está dizendo: vigia. Olha que interessante, antes dele falar
cuidem do rebanho. Paulo está dizendo, cuidem de vocês primeiro, antes de cuidar do rebanho. Richard Baxter no seu livro também diz, queridos, não aconteça que vocês, alimentando o rebanho, passem fome. Como é que é? Alimentando o rebanho, passem fome. Alimentem-se primeiro, depois alimentem o rebanho. Deem de comer para vocês primeiro, depois para o rebanho. Como é que está a tua vida? Você tem sido visado pelas trevas. Você está balançando, está sendo tentado na área sexual, está sendo tentado no casamento, está sendo tentado na avareza, está sem vida devocional, não ora há meses. Quando eu falo orar, não é a oração litúrgica da igreja não, é trancado no quarto 1-2 horas, transpirando, clamando a presença de Deus. Como é que está a leitura da Bíblia? Não é ler o Salmo aqui não, é estudar 10, 15 capítulos, horas, se debruçar no Santo Livro, absorver o conhecimento de Deus para a sua edificação, não é para preparar sermão não, não é usar a Bíblia só para preparar sermão, é para a sua meditação. Como é que está a sua pureza? Sua pureza. Sabe qual que é a maior joia da igreja? A sua pureza. Nós precisamos de ministros puros. Robert Moore McCheyne, um puritano, diz, um homem santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Como é que estão teus olhos? Estão puros? Tua mente, o processamento mental, puro. Seu corpo, seus órgãos, puros. Seu coração. Meu irmão, o que vale dentro de uma congregação não é a teologia, não é a vestimenta cara, não é os berros e os gritos, não é a decoração suntuosa, é a pureza, santidade. A coisa mais normal hoje é ministros depravados, sujos, imorais. Meu Deus do céu, se tem uma pessoa que deve ser santa em uma congregação, é você. Quando você impõe as mãos em alguém para orar, são mãos puras? Quando você abre a boca para pregar, são lábios puros? Quando você está em sua cama pela noite, ou pela manhã, ou no carro viajando, são pensamentos puros? Devemos ser santos, como é santo aquele que nos chamou. Então ele está dizendo que o pastor é o alvo. Se ele for ferido, se ele for corrompido, o rebanho cai. Querido, tome cuidado na hora que sai daquela porta para fora. Você é visado pelo inferno. Ele quer destruir, corromper você, porque ele sabe que vidas dependem de você. Então Paulo em Atos 20 vai dizer, olhai por vós. Sabe o que quer dizer? Vigiai. O que é vigiar? Está em estado contínuo de alerta. Tem cada pastor panguão, banana, que deixa a vida me levar, vida leva eu. Vigiar, meu amigo, é saber que tem um campo minado. Cada passo pode ser fatal. Ele está em alerta. Cada som, cada movimento, vigia. Você está no mundo que é semelhante a um campo minado, cheio de armadilhas, demônios e tentações que querem destruir. Vigia. Anda em estado de alerta. Acorda. Vigiar em pelo menos 4 áreas. Eu vou dizer aqui. Primeiro, o ministro deve vigiar em pelo menos 4 áreas que destrói ele: sexo, dinheiro, poder, soberba e família. 5. Primeiro, sexo. Vigia quanto à sua vida sexual. Vigia quanto à sua pureza sexual. Se tem uma coisa que o pastor será atraído ao adultério, a fornicação, a prostituição, a pornografia. Ele será atraído para isso. Você sabe que os grandes líderes caíram nessa área. Jim Swaggart, não é novidade para ninguém, ele se declarou.
caiu com adultério, não vigiou, foi depravado nessa área. Outro grande líder do Brasil, Caio Fábio, também adultério. Vigia. Lembra de Juízes 16, 1-4? Sansão. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. O juiz mais poderoso da escritura, o homem mais forte fisicamente que já pisou na terra, Sansão, um juiz, um nazireu. O que destruiu Sansão? A perversão sexual, a imoralidade, a prostituição. Destruiu Sansão. Ele não vigiou, saiu com a prostituta, se apaixonou por uma filisteia Dalila, perdeu sua força, teve os olhos arrancados, morto com um palácio na cabeça. Foi um dos piores juízes de Israel. E o outro, Davi. Ah não, pastor, esse não, esse sim. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que escreveu o salmo mais popular do universo, o Salmo 23. Davi, cantor, músico, poeta, escritor, monarca, profeta, estadista, líder militar, soldado, guerreiro. Um prostituto, não vigiou, quase põe o reino abaixo. Segundo Samuel 11, 2 e 4. Aconteceu que numa tarde Davi se levantou. Levantou tarde, não estava vigiando, acordou tarde, com preguiça, tarde. Andava passeando no seu terraço. Sabe o que aconteceu? Os homens saíram para a guerra, Davi não foi. Quando você parar de lutar contra a carne, vai cair. Acordou tarde, gordo, preguiçoso. Como era costume dos reis ir para a guerra, ele não foi. Passeando no terraço, o que ele vê? Vê uma mulher que estava se lavando, e ela está muito formosa. Então enviou Davi seus mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela. Batseba. Vigia quanto à sua vida sexual. Vigia quanto à sua vida sexual. 1 Coríntios 6,18. Fugi da prostituição. 2 Timóteo 2,22. Foge das paixões da sua morticidade. 1 Pedro 2,11. Amado, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Foge. O que está traindo a tua natureza? Desliga esse computador, tira os olhos disso, foge. Isso pode acabar com o teu ministério. Vigia com relação ao pecado sexual. Você se lembra de 1 Coríntios capítulo 6? O que Paulo trata lá? Vós sois santuário do Espírito Santo. Ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí ele fala assim: aquele que peca, peca fora do corpo. Aquele que prostitui, peca contra o próprio corpo. Não sabeis que aquele que se une com a meretriz faz uma só carne com ela? Ele fala isso. E aquele que se une com Deus faz um só espírito com Ele. Não fazeis o corpo de Cristo se unir a de uma meretriz. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Para o que prostitui, que quando você deita com uma prostituta, você se torna uma só carne com ela. Só que se você é um cristão, você é parte do corpo de Cristo, ok? E o Espírito de Cristo está em você. Se você se prostitui, você faz Cristo ser um só Espírito com ela. A palavra não serve para mim, eu não me prostituo. E Mateus 5, 28?
Verdade, em verdade vos digo, quem olhar por uma mulher com intenção impura, ou cobiçá-la no seu coração, já adulterou com ela. Está cheio de ministro imoral, cheio de ministro cobiçoso, cheio de ministro se prostituindo na internet. Você acha que eu não sei? É pornografia, vídeo pornô, sites, revistas. E está assim de obreiro, presbítero, diácono, pastor, consumindo esse lixo. Vigia! Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo genuíno Evangelho.